Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Larry Johnson, ex-analista da CIA, principalmente para discutir o encontro entre Trump e Putin, que está marcado para acontecer no Alasca na sexta-feira. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Sempre bom estar com você, Glenn. Então, há muitas reações diferentes a essa reunião. Alguns estão tomados por um imenso otimismo, enquanto, principalmente na Europa, percebe-se um certo pânico. Mas, no geral, é um momento muito... É estranho também realizar a reunião agora. Quero dizer, pegou a maioria das pessoas de surpresa, simplesmente porque normalmente os líderes de Estado chegam no final para assinar os documentos, quando tudo já foi resolvido. Como você faz sentido de tudo isso? Como você interpreta essa cúpula ou conversa? Para começar, eu chamo isso de uma espécie de segunda iteração das consequências da Batalha de Debaltseve, que ocorreu em janeiro e fevereiro de 2015. Nessa batalha, o exército da Ucrânia enfrentou uma derrota total e Angela Merkel correu para Moscou, persuadiu Putin a ligar para o pessoal em Donbass, pedir para recuarem, evitar esse colapso total da Ucrânia. Na época, isso foi apresentado como, este é um caminho para a paz. Bem, acabou não sendo. Foi uma completa farsa. E a própria Merkel admitiu isso depois, era só para ganhar tempo para a Ucrânia se fortalecer. E Putin, para seu crédito, admitiu, olha, fui enganado, fui passado para trás. Então, por que eu digo que isso é uma batalha de Debaltseve 2? Sabe, inicialmente, quando Trump falou em 50 dias, acho que ele realmente acreditava que as forças ucranianas em Donbass, especialmente em Donetsk, resistiriam por mais de 50 dias. Algum tempo depois, acho que ele foi informado de que elas estavam em sérios apuros, como estamos vendo agora. Os eventos que estão se desenrolando mostram isso muito bem. A cidade-chave de Pokrovsk pode cair antes mesmo de Putin e Trump chegarem a Anchorage, no Alasca, em 2 dias. As outras 3 cidades importantes nessa linha de defesa, Slavyansk, Kramatorsk e Konstantinovka, também estão em perigo. E uma vez que essas cidades caírem, a Rússia terá garantido todo o Donbass. Isso significa Luhansk e Donetsk. E assim que eles tiverem controle total de Donetsk, será uma questão de virar essa pressão para o outro lado. Então Trump mudou esse prazo para o dia 10. Meu Deus, temos que nos reunir agora. Mas repare no prazo. Sabe, era para haver sanções esmagadoras na última sexta-feira, porque era quando o prazo terminava. O prazo chegou. O único que recebeu as chamadas sanções esmagadoras foi a Índia, com uma tarifa de 25% imposta e depois aumentada para 50%, um adicional de 25%. E tudo que Trump conseguiu com essas tarifas sobre a Índia foi enfurecer os indianos contra os Estados Unidos. Ao que a Índia respondeu cancelando a compra dos F-35, cancelando outros aviões, ou cancelando uma reunião que o ministro da Defesa indiano deveria ter com Pete Hegseth, o secretário de Defesa. Então, essas ameaças que emanam do Trump repetidamente se mostraram vazias. Porque lembre-se, vamos voltar e olhar os comentários que ele fez meses atrás sobre diferentes tipos de ameaças, diferentes prazos. Vimos o mesmo em Gaza. Se o Hamas não libertar esses reféns até sábado, haverá um preço alto a pagar. Bem, os palestinos estão pagando caro, mas não é por uma instigação direta de Donald Trump. Então, com tudo isso como pano de fundo, Trump está indo para essa reunião desesperado, tentando tirar algum proveito dela. E se você está acompanhando o que ele diz em público, é como assistir a uma partida de tênis em Wimbledon, só que o Trump está jogando dos 2 lados da rede. É para lá e para cá, para lá e para cá. Você vai precisar de um colar cervical para acompanhar o ritmo. Porque em um momento ele diz, só vou descobrir o que o Putin pensa. No momento seguinte ele diz, se ele não concordar com o cessar-fogo, haverá consequências severas. Afinal, qual é a posição? E então ele disse, bem, vamos para a primeira reunião, mas vai haver uma segunda reunião.
Sim, a segunda reunião é na Rússia, porque foi isso que eles realmente concordaram inicialmente. E depois, bem, pode ser que nem haja uma segunda reunião. Então, se você é um líder estrangeiro tentando acompanhar qual é a posição do Donald Trump, boa sorte. Você vai acabar pegando um pedaço de papel e anotando em cada canto, porque ele está por toda parte. Então você precisa dar um passo atrás e perguntar quem está com as cartas na mão. E nesse caso, é o Putin quem está com todas as cartas. Você pode acrescentar a isso a declaração de que Zelensky deveria se preparar para assinar alguns documentos, mas então, é muito sim. Quero dizer, desde que Trump assumiu o cargo novamente, tem havido esse foco em, bem, você não pode realmente ouvir o que ele diz, mas sim o que ele faz. Mas, novamente, tem que haver alguma consistência no que ele diz, porque apenas uma semana atrás ele estava ameaçando a Rússia, a menos que aceitassem um cessar-fogo incondicional. Agora ele mudou para argumentar que precisam haver trocas territoriais. E hoje ele está argumentando que Putin enfrentará consequências muito sérias se não concordar com o acordo de paz. Mas como você disse, algumas horas antes, ele disse que o objetivo era descobrir o que os russos querem, quais são suas exigências. Esse é sempre o problema. Acaba-se talvez interpretando o que se quer interpretar, mas não há nada aqui, na verdade. Parece que tem um pouco para cada um. Bem, você sabe, Donald Trump está ansioso para ganhar um prêmio Nobel da Paz. Acho que pelo menos poderíamos lhe conceder uma medalha de ouro olímpica em ginástica verbal por causa das reviravoltas, mudanças e contradições que ele fez só nas últimas 24 horas. Quero dizer, como eu disse, é uma reversão completa de posições, contradições totais do que ele afirmou. E na verdade acho que Vladimir Putin entende isso. Ele já teve 3 encontros anteriores, não sei as datas exatas, mas a única maneira de eu saber que eles tiveram 3 reuniões diferentes, em que estão sentados lado a lado, apertando as mãos, é que posso mostrar 3 fotos diferentes em que Trump e Putin estão usando gravatas diferentes. Então, ok, eles tiveram pelo menos esses 3 encontros distintos. O que Putin sabe ao se encontrar pessoalmente com Trump é que o verdadeiro Trump, em um relacionamento pessoal, é uma personalidade completamente diferente do personagem que ele interpreta na televisão. Esse valentão bombástico que está constantemente fazendo ameaças e comentários insultuosos para todos os lados, às vezes obscenos, às vezes cheios de palavrões. Mas pessoalmente, Trump é um cara inseguro e quer ser querido. Então ele vai ser submisso, fazendo de tudo para garantir que você esteja confortável e bem, porque ele realmente não gosta de demitir pessoas. Ele é péssimo em contratar, péssimo em demitir. E assim, Putin sabe que quando está a sós com Trump, ou pelo menos no passado, ele podia realmente ter uma conversa com ele. E Trump ouvia e fazia perguntas. Mas ainda resta saber quem realmente está puxando as cordas aqui. Porque tivemos uma série de eventos que eu não acredito terem sido orquestrados por Donald Trump, começando com o redesdobramento das bombas gravitacionais nucleares B-6112 para Lakenheath, no Reino Unido, assim como para pelo menos 5 bases da OTAN na Europa. Isso foi feito em meados de julho. Ao mesmo tempo, o General Chris Donahue, claramente com permissão de superiores, começou a falar sobre invadir Kaliningrado, sabendo que esse tipo de discurso seria uma provocação direta à Rússia. Depois, Trump falou abertamente sobre posicionar submarinos nucleares na costa da Rússia, mesmo que rotineiramente a Marinha dos Estados Unidos já posicione submarinos nucleares na costa russa ou no Atlântico Norte e no Pacífico. Mas isso foi seguido então por isso, eu chamo de encenação na última sexta-feira, de Trump sediando negociações de paz entre Armênia e Azerbaijão. Agora, isso foi um ataque direto à Rússia, e a Rússia certamente precisa levar em consideração que esse é mais um movimento dos Estados Unidos e da OTAN para intervir no Cáucaso, criar uma ameaça à Rússia e ao Irã,
aliás, para atrapalhar qualquer cooperação entre Irã e Rússia. Então, eu daria um passo atrás e inverteria a pergunta para você. Glenn, você pode apontar uma ação positiva que Donald Trump tenha tomado nos últimos 6 meses em relação à Rússia que indique conciliação, desejo de paz ou de amizade, além de simplesmente dizer, vamos conversar? Eu não consigo pensar em nenhuma. Eu tendo a aplaudi-lo, pelo menos por conversar com os russos. Quero dizer, isso parece o mínimo, mas é algo que nenhum dos países da OTAN fez nos últimos 3 anos e meio. Então isso é um ponto. Mas você está certo ao dizer que o conteúdo realmente não está lá. E acho que essa é parte da preocupação de muitos, porque nem está claro se ele entende o conflito. Quando assumiu o poder, ele falava em restaurar a neutralidade da Ucrânia. Depois, de repente, e ele até chamou de guerra do Biden, ele ainda faz isso. Mas isso ainda reconhece que é um conflito entre a OTAN e a Rússia. Depois, passa a ser um conflito bilateral apenas entre Rússia e Ucrânia, onde ele pode atuar como mediador. E agora ele fala em trocas territoriais. Mas você acha que ele entende esse conflito? Porque parece haver um foco excessivo nesses territórios. Na verdade, não. Eu não acho que ele entende isso. E não acho que seja totalmente culpa dele. Com base num artigo que Seymour Hersh escreveu na semana passada, no qual ele citava um alto funcionário da inteligência, esse alto funcionário usou uma linguagem descrevendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia como uma batalha, como um conflito por território. E é como se a CIA ou a DIA, quem quer que fosse, o alto funcionário da inteligência, realmente estivesse transmitindo que isso é uma disputa territorial, então isso mostra que eles nem sequer começam a entender que isso não tem nada a ver com território. Tem tudo a ver com a expansão da OTAN. Então o fato de o Trump estar sendo informado disso, você sabe também, o mesmo funcionário da inteligência afirmou que a Rússia havia sofrido 2 milhões de baixas. E novamente, é isso que Trump está dizendo. Então Trump está recebendo informações da comunidade de inteligência, da CIA, através do Ratcliffe, que simplesmente não são verdadeiras. Não está claro porque Tulsi Gabbard não interveio para corrigir os fatos, mas claramente Trump e sua equipe estão operando sob essas premissas falsas. Então, até que isso seja corrigido, e talvez Putin esteja esperando conseguir colocar Trump no caminho certo. Agora, eu consigo ver um acordo saindo da reunião de sexta-feira, uma possibilidade onde Vladimir Putin informará Donald Trump. Olha, eu não tenho autoridade constitucional para fazer qualquer coisa com Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia ou Crimeia, porque todas essas regiões já estão incorporadas à Federação Russa como estados, por assim dizer. E isso é constitucional. Eu não posso mudar isso. Não tenho poder sobre isso. That's constitutional. I can't change that. I have no power over that. However, we will be willing to withdraw our forces. No entanto, estaremos dispostos a retirar nossas forças de Dnipropetrovsk, Sumy e Kharkiv, porque ainda não fizemos, e ele vai enfatizar o ainda, uma reivindicação legal sobre esses oblasts, sob a condição de que a Ucrânia também retire suas forças, e que essa área seja criada como uma zona de amortecimento. Então, eu poderia ver isso sendo, entre aspas, um acordo ao qual eles poderiam chegar, mas seria condicionado à aceitação da Ucrânia. E eu não vejo a Ucrânia aceitando isso. Ponto em que, em teoria, isso deixaria Trump livre para dizer, bem, eu propus o acordo. Esses ucranianos estão se recusando a aceitar o acordo e sair de cena. É isso que ele deveria fazer. Mas, sinceramente, não acho que ele vá fazer isso. Ele vai ficar enrolando e essa guerra vai chegar a um fim abrupto com uma vitória russa no campo de batalha. Você acha que essas serão as exigências do Putin? Porque imagino que seja difícil se preparar para essa reunião se eles estiverem apenas ouvindo as declarações do Trump, considerando o quanto ele muda de opinião. Mas os russos têm sido bastante consistentes o tempo todo. Sim, eu sempre presumo que eles tendem a apresentar tudo como se estivesse escrito em pedra.
Muitas vezes acho que é mais uma negociação dura e que eles podem ter alguma flexibilidade em certas áreas. Mas claro, eles também estão ansiosos para acabar com essa guerra, mas não querem abrir mão de sua vantagem. Então, o que você acha que o Putin vai apresentar ao Trump como proposta para encerrar a guerra? Sim, e tive a sorte de ter conversas tanto com Sergei Lavrov quanto com o número 2 do Ministério das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. E também ouvi atentamente a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. Ouvi o porta-voz do Kremlin, Peskov. Ouvi outros membros, você sabe, vamos chamá-los de insiders do Putin e o próprio Vladimir Putin. Se há algo, é que a posição da Rússia se endureceu desde a primeira apresentação de Putin do que podemos chamar de Istambul II. Isso foi em 14 de junho de 2024. E se endureceu da seguinte forma. Em junho de 2024, eles estavam simplesmente pedindo que os 5 antigos oblasts ucranianos, que agora fazem parte da Federação Russa, fossem oficialmente reconhecidos como parte da nação russa, como parte da Federação Russa. Que a Ucrânia rejeitasse e não tivesse mais nenhum tipo de relação com a OTAN. Que os conselheiros da OTAN fossem retirados. Que não houvesse mais compartilhamento de inteligência e equipamentos militares, e que a Ucrânia retirasse todas as suas forças desses 5 oblasts. Agora vejo que Putin vai apresentar uma exigência ainda mais dura do que essa. Ele também vai insistir que os ucranianos se retirem de Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava e Kharkiv. Os russos deixaram claro que se a Ucrânia não aceitar esse acordo, o próximo será a Rússia tomando todas essas regiões. A Rússia realizará eleições em cada um desses oblasts, dando-lhes a chance de declarar se querem ou não se tornar parte da Rússia. Quando essa votação acontecer, eles serão incorporados. O interessante é que desde os primeiros dias da operação militar especial em 2022, a Rússia mantém o controle da usina nuclear de Zaporizhia. Agora ela está cercada por forças ucranianas, mas essas forças ucranianas não romperam, não atacaram e nem tentaram retomar essa usina. Isso mostra a capacidade da Rússia de conseguir sustentar suas forças, mesmo tão longe. Bem, uma vez que essa linha colapse em Donetsk e a Rússia tenha controle total de Luhansk e Donetsk, não há nada que a Ucrânia possa fazer para detê-los. E então será uma questão do que os russos vêm dizendo o tempo todo. A Ucrânia pode negociar agora e ainda manter algum acesso ao Mar Negro, ainda manter o controle sobre Odessa, ainda manter o controle sobre Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava e até mesmo Kharkiv. Mas se não fizerem isso, e se recusarem a aceitar o que está sendo proposto, a Rússia vai avançar militarmente, e a Rússia tem total capacidade para isso. É aí que Putin está com as cartas na mão. Trump não tem, como Trump disse a Zelensky no final de fevereiro, você não tem nenhuma carta na manga. Pois é, Donald, só porque seu nome é Trump, não significa que você tem cartas na manga. Você não tem nenhuma. Bem, essa é a estratégia, que não está clara. Parece que ele vai se encontrar com Putin, e então eles podem acertar algum acordo. Mas, novamente, pode ser que algo já tenha sido preparado com antecedência. Porque se eu fosse defender o Trump, eu diria que ele tem muitos inimigos, ou não inimigos, mas opositores, em casa. Quero dizer, em fevereiro, quando tentaram sugerir que não poderia haver mais expansão da OTAN, ele disse todas as coisas certas desde o primeiro dia. Depois houve uma grande reação contrária. Então presume-se que ele precisa, acho, apaziguar os falcões em Washington, mas também os europeus e o Zelensky. Então, novamente, dando a ele o benefício da dúvida, é possível que algumas negociações tenham sido feitas nos bastidores e que realmente haja algo em cima da mesa? Sim, na verdade há. Como você sabe, Glenn, normalmente nesses tipos de cúpulas existem os chamados Sherpas diplomáticos.
Você sabe, nomeados em referência aos resistentes nepaleses que carregam as mochilas e equipamentos de um monte de ocidentais gordos e mimados subindo o Himalaia em direção ao Monte Everest. Os Sherpas fazem todo o trabalho de verdade. Eles prendem as pessoas, garantem que as cordas estejam seguras, que as escadas para atravessar ravinas estejam no lugar. Eles fazem tudo, eles preparam o terreno. É exatamente isso que os Sherpas diplomáticos fazem. E houve uma dica do Marco Rubio, 2 semanas atrás, de que de fato estavam acontecendo algumas conversas com autoridades russas. Ele não especificou em que nível, não disse quem estava conversando, mas ficou claro que havia diálogo. Então, espero que essas discussões estejam acontecendo. Agora, há outros acordos que Trump poderia fazer como um sinal de boa-fé para a Rússia, para mostrar que estão realmente comprometidos em colocar as coisas de volta no caminho certo. Por exemplo, normalizar completamente as relações diplomáticas, reabrindo os consulados russos nos Estados Unidos que foram fechados anteriormente. Devolver propriedades russas que foram confiscadas por Barack Obama quando ele era presidente. Liberar os fundos que foram apreendidos na Europa e pertencem à Rússia, os 300 bilhões de dólares. Restabelecer voos diretos para os Estados Unidos e se comprometer a explorar a construção de uma ponte ou túnel entre o Alasca e a Rússia, que conectaria os dois países. Chegar a acordos sobre uma cooperação futura em relação à estação espacial, que havia sido suspensa. Retomar os acordos de controle de armas. Então, o que estamos vendo, e você sabe, não faltam assuntos para discutir, seja trabalhar juntos no Ártico ou desenvolver projetos econômicos comerciais. Então, novamente, vamos descobrir se Trump está realmente falando sério. Os russos estão falando sério. Você sabe, os russos realmente conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles podem lidar com esse problema da Ucrânia e derrotar a OTAN, independentemente do que Trump diga, independentemente da decisão dele. No entanto, eles ficariam felizes em trabalhar com os Estados Unidos nessas outras áreas. E algumas delas podem ser muito tentadoras para Donald Trump considerar. Então, teremos que esperar para ver. We'll have to wait and see. Yeah, I do get the impression that the desire to restore. Sim, eu realmente tenho a impressão de que o desejo de restaurar as relações bilaterais é genuíno. Mas acho que também há o reconhecimento de que todo esse interesse comum, essas diferentes áreas de cooperação, estão reféns da guerra na Ucrânia, o que é um bom motivo para acabar com isso. Bom, acho que minha última pergunta era sobre o Alasca. Por que você acha que o Alasca foi escolhido como local? Alaska, though. Why do you think Alaska is the venue? Well, that's where I come back to this. Bem, é aí que volto para essa possibilidade de propor. Pelo menos eles concordariam em começar a trabalhar em um projeto para construir um túnel ou ponte do Alasca para a Rússia, ou da Rússia para o Alasca, conectando os dois países. Porque caso contrário, sabe, acho que a única outra razão para fazer desse jeito seria evitar que, se eles tivessem, sabe, eles não poderiam voar. Putin não poderia voar para o oeste. Mas ele pode voar para o leste. Ele poderia ter voado para o sul. Mas Trump, por algum motivo, não estava interessado em fazer isso nos Emirados Árabes Unidos, no Catar ou na Arábia Saudita. Então, o local no Alasca oferece a possibilidade de ele apresentar esse projeto. Porque eu sei que um dos Dmitrievs, acredito que do lado russo, tem sido bastante defensor, um proponente desse tipo de projeto. E ele tem mantido conversas próximas com Witkoff. Então esse é o tipo de projeto grande, grandioso, que realmente poderia, sabe, talvez interessar o Trump. O problema é que Trump continua enviando mensagens verbais, mensagens que contradizem isso, que dão a entender que ele vai acabar com as negociações, ou que vai tentar intimidar Putin. Mas, novamente, acho que é só conversa fiada da parte dele. Já vimos isso repetidas vezes. E vamos ver se ele continua com esse padrão. Sobre isso, as ameaças contínuas que ele está fazendo contra a Rússia,
Não só na semana passada, mas as novas que surgiram recentemente. O que Trump realmente pode fazer agora, em termos de punir a Rússia, como ele diz, se eles não se alinharem? Porque isso teria sido muito mais convincente 2 ou 3 anos atrás. Mas, novamente, quais capacidades realmente restam? Achei que esse era um tema central sobre o motivo da necessidade de fazer a paz. Os russos estão avançando rapidamente, a Ucrânia está desmoronando e a OTAN realmente não tem mais armas para enviar. Então, quais são as ameaças reais? Quero dizer, sanções são uma coisa, mas parece que indianos e chineses não se sentem intimidados. Então, o que resta aqui? Bem, e essa é a realidade. Nada. Houve um tempo em que os Estados Unidos e a Rússia tinham uma relação comercial bastante robusta. Mas agora, após 3 anos e meio de sanções, isso foi reduzido ao mínimo. Neste momento, os Estados Unidos precisam do nitrogênio, usado para fertilizantes, e do urânio enriquecido, que é usado para alimentar reatores nucleares. Os Estados Unidos realmente precisam disso. Não há absolutamente nada vindo dos Estados Unidos que a Rússia precisa. A Rússia de tem é conveniência e relações econômicas normais, mas não precisa disso. Eles gostariam disso, mas é outra coisa. E quanto à ameaça de Washington de impor sanções esmagadoras à Índia e à China, o que Trump e sua equipe não conseguem compreender e entender é que no caso da China, os minerais de terras raras e os imãs são itens críticos para a indústria dos Estados Unidos, o que restou dela, assim como para o complexo militar industrial, e a China suspendeu esses itens. E repare, Trump continua adiando as tarifas, mais 90 dias. No matter how a gente pegar pesado com vocês, mas damos mais 3 meses. E na Índia, embora eles obtenham muitos de seus produtos farmacêuticos da China, quando se trata de produzir o que chamam de APIs, esses vêm predominantemente da Índia para fabricantes dos Estados Unidos. Então a Índia, na verdade, tem uma certa influência nesse aspecto, o que fez com que os Estados Unidos tivessem que abrir uma exceção. E só vou mencionar de passagem que não há um pensamento real por trás das políticas tarifárias de Trump e da punição a outros países. Eles impuseram tarifas à Suíça, e fui informado outro dia por um cidadão suíço que a Suíça é responsável por 93% de toda a insulina e medicamentos para diabetes que entram nos Estados Unidos. Então estamos indo, sabe, os Estados Unidos sendo, você sabe, esse bando de gordos que somos, com toda a nossa junk food e população acima do peso, virando, sabe, um manicômio de diabetes. E agora estamos nos cortando do fornecedor do remédio para diabetes. É isso que estou dizendo. Isso não faz. Esses caras não estão pensando. Eles não estão pensando estrategicamente. Eles não estão pensando em termos de como conseguir vantagem sobre essas outras pessoas. Eles estão simplesmente pensando numa dimensão, emocionalmente. E aí, quando surge o próximo problema, eles têm que reagir a isso. Então, acho que na sexta-feira, vamos ver o Trump reagindo a algo que ele não esperava muito bem. Bem, a parte de não pensar, acho que compartilhamos deste lado do Atlântico. Vi que o Merz acabou de fazer um discurso na Alemanha dizendo a mesma coisa, que qualquer negociação teria que começar com um cessar-fogo de 30 dias. Sim, o que é óbvio. Em nenhuma circunstância isso aconteceria. Os russos não abririam mão de nenhuma vantagem, sabendo que o único motivo para um cessar-fogo é preparar as linhas de frente a seu próprio favor. É simplesmente muito frustrante. Acho que criamos um ambiente na Europa em que reconhecer a realidade seria forma vasto com isso. Você não consegue reconhecer que os russos nos venceram nisso. Você não consegue admitir que contribuímos para o conflito. Tudo isso é visto como tomar o lado dos russos, e você é imediatamente excluído. Eles precisam repetir essas coisas, mesmo sabendo que não vão funcionar. É muito frustrante assistir a isso, porque criamos um ambiente em que nossos interesses nacionais básicos
nossa segurança e a própria realidade ficam sob esse guarda-chuva de ser pró-Rússia. Não é tarde o óbvio. I think it was actually a historian. Acho que na verdade foi um historiador e não Yogi Berra. Yogi Berra foi um catcher do New York Yankees, famoso por seus ditados. Ele disse, é déjà vu de novo. Acho que talvez isso tenha sido criado por um historiador, porque o que você está vendo foi Hans Christian Andersen quem escreveu o conto de fadas do Rei Nu, porque era para contar a história de como uma população permitiria que a completa invenção, o engano, continuasse. E cabia à criança, ou, em outra versão, a um profeta, se levantar e tentar dizer a eles que estavam errados. E eles, você sabe, eles se recusam a aceitar a verdade. Bem, aqui estamos nós de novo. Quero dizer, estamos repetindo esse tipo de história novamente. E só agora podemos estar conscientes disso enquanto assistimos acontecer. Porque, sabe, eu balanço a cabeça quando vejo Donald Trump falando e dizendo algumas das coisas ridículas que ele diz, porque estão totalmente desconectadas da realidade. E as pessoas ao redor dele estão balançando a cabeça dizendo, é isso aí, Donald, é assustador. É isso que acontece quando a sociedade se torna polarizada demais. Ou você odeia os oponentes, ou se sente obrigado a defender qualquer coisa que o seu próprio lado diga. Então, não importa realmente o que o Trump diga, os oponentes dele vão odiá-lo de qualquer jeito, e as pessoas que o apoiam vão arrumar desculpas para qualquer coisa que ele diga. Ou seja, não há uma grande responsabilização. Mas é isso, aqui estamos. Então sim, obrigado novamente pelo seu tempo e por me deixar ouvir suas opiniões. Bem, não tem muita opção, né? Valeu, Glenn. Sempre um prazer. Always a pleasure.